Boa noite a todos. Eu sou Jeane Dantas, Alessandra Henrique e Vitor Gomes, nós somos representantes da requerida nesse caso. Vou passar a palavra agora para o meu colega, o Alessandro, que ele vai dar início ao procedimento. Boa noite, senhores árbitros, colegas. O que ocorre é que nós fizemos um contrato com a requerente, um contrato de duração de 2 anos, com a carência de 6 meses, e esse contrato ainda está vigente, está dentro da vigência, portanto, se passaram apenas 8 meses e nós apenas não conseguimos ainda iniciar as atividades porque nós tivemos uma certa dificuldade por uma interpretação equivocada ao nosso ver, que nosso jurídico da área de licença ambiental está verificando, que foi uma informação trazida do Instituto Chico Mendes, se não me engano, que transfere, que informa que a nossa área não pode ser explorada em função de uma lei que trata da licença daquela área. Portanto, nós já temos uma licença prévia, uma licença de pesquisa, e que demonstra que a área, sim, é possível, mas o Conselho Municipal, que é um conselho local, tem levado essa informação, que ainda não tem nada formalizado, não foi impedida a licença, apenas essa informação que foi levada até a requerente. Doutor, desculpa te interromper, mas até agora eles estavam batendo, o senhor estava durante a audiência, ouviu a parte cliente, e até agora eles estavam muito preocupados porque a obra não tinha sido dado início a ela. E agora o senhor me fala que não tem uma licença determinada, que não foi tomada nenhuma providência. É isso mesmo? Não, eu estou falando que nós atingimos os 6 meses, não conseguimos ainda iniciar a terraplenagem, que é a primeira etapa da obra, e que isso se deu por uma informação, quando foi tentada a licença, e não foi conseguida ainda a licença de operação. Houve a tentativa? A tentativa, não, ainda não houve a tentativa. Chegou essa informação antes? Não, ainda não. Nós... Por quê, doutor? A gente está falando de um projeto de mais de 100 milhões de reais e até agora vocês não nem tentaram a licença, e eu começo a entender que o receio deles tem razão de ser. Porque uma licença, ela passa por várias etapas, Nós estamos entrando com a documentação, mas tem várias etapas, os procedimentos não são tão simples. Antes de se entrar com a licença ambiental, se pede outros requisitos que ainda não conseguimos cumprir. Mas nós estamos em 1/4 do prazo que foi firmado no contrato. E quais etapas vocês já providenciaram? Nós entramos já com a solicitação do estudo técnico, o que já foi aprovado, mas que ainda não conseguimos evoluir com as outras etapas. Esse protocolo, que vocês já fizeram isso protocolizado? Sim. Isso consta dos autos? Não. Um documento dessa importância para isso não deveria constar dos autos? Porque a impressão que eu passo a ter quando o senhor me fala desse argumento é que está falando para tentar nos convencer, e não que consta do processo. Ou que vocês efetivamente tenham feito. Não consta ainda, a gente só tem o início mesmo, que é aquela licença de operação, que a gente já tem operado em algumas atividades, mas a licença de operação da estrutura realmente ainda não está, não iniciou, felizmente. O senhor me respondeu o porquê, Olha, a gente foi informado, boa noite a todos primeiramente, a gente foi informado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Valquírias, foi quase um período de 6 meses, um dia antes desse vencimento desse primeiro prazo, de que essa licença não seria concedida.
forma foi feita essa informação? Essa informação ela foi feita... Foi fundamentada? Foi por meio de um ato administrativo? Não. Foi um processo administrativo? Não, ela foi informada verbalmente. Ela foi informada via telefone. Telefone, ela tem validade? Olha, a gente estava aguardando a informação que é de um órgão federal, né, um conselho, né? Então, assim, a gente precisa, desculpa, federal não, municipal, que é um órgão que a gente tem que dar respeito e respaldo, né? E se essa informação não era trazida, apesar de cobranças, a nós, a gente tem que aguardar essas respostas. A gente não tem o poder de adentrar o órgão e exigir que essa documentação seja nos fornecidas. Eles não têm prazo para responder? A lei não traz um prazo? A lei também não fala que eles são obrigados a trazer o motivo e a motivação dos atos administrativos? Com certeza sim, mas não cabe. E tendo prazo, eles têm um prazo para responder, eles têm que motivar, explicar o motivo e motivar. Ou falar o porquê e colocar no papel. Sim. Se não foi feito isso até o momento, a medida de vocês foi esperar? Não, a gente tinha um tempo razoável de 6 meses. Nosso contrato, aí a gente já pode até adentrar outros pontos aqui, que o nosso contrato ele não está vencido, né? Nós tínhamos feito um contrato, um acordo de 2 anos, com possível prorrogação por mais 6 meses. E a gente tinha 6 meses para iniciar a terraplanagem. Então está no prazo? Acreditamos que sim. E que essa resposta dele, dentro de um prazo razoável, mesmo que fora da legislação municipal deles lá, não impactaria o nosso processo de cumprimento do contrato. No prazo, vocês conseguem cumprir o contrato? Absolutamente. Absolutamente. Sem nenhuma necessidade de alteração de valores, nem nada. Olha, a gente, em momento algum, suscitou ainda, havia suscitado a alteração de valores. Tá? A alteração de valores que a gente veio pedir no procedimento arbitral foi um pedido reconvecto em virtude de a parte requerente não ter cumprido também uma sequência, né? Que ela deveria ter passado pela mediação, discutido todas as dificuldades dela, para que depois a gente adentrasse na arbitragem, né? E, nesse sentido, a gente se viu no direito de fazer um pedido reconvecto de repactuação contratual. Mas aí, como uma medida processual, a escolha de um procedimento por si só influencia no custo de uma obra? Desculpa, não te Vamos compreendi. lá, por que você precisa retrabalhar a engenharia do contrato em razão de uma conduta delas que tem natureza processual, a escolha do procedimento? Se eu entendi bem a pergunta, devido a esses atrasos que nós estamos tendo, né, desses 8 meses. Não, atraso dos 8 meses para começar, né, que a gente tinha para começar a terraplenagem, então seria 6, já estourou 3 meses, e porque a gente não conseguiu a licença. Não, mas a gente entende que está em dia. O contrato foi firmado para 2 anos, com possível prorrogação de 6 meses. Há um atraso, sim, na questão da terraplanagem, que foi oriundo dessa questão da licença ambiental. Isso, sim, a gente tem a ciência de que a gente tem um atraso, não de nossa responsabilidade, a responsabilidade do Conselho Municipal, que não nos deu as respostas devidas, né, no tempo. Então, nesse ponto, a gente tem esse pequeno atraso, mas o contrato, sim, está vigente e a gente conseguiria cumprir ele dentro do prazo normal. Qual a medida para o Conselho resolver isso para vocês? Vocês vão deixar? Já tem então para deixar para lá, ou não? Não, a gente... Foi feito concretamente para ter uma resposta do ente público, da administração pública municipal. Porque o Conselho é órgão, quem dá a decisão é o órgão, mas ele é vinculado ao ente. Sim. Ao município. Olha, eu tenho que rever aqui as documentações, mas se eu não me engano aqui, a gente já entrou com um processo administrativo ou está programado esse processo administrativo de cobrança. Os autos não consta? Então eu passei desapercebido disso aí. Com relação ao meio ambiente, né, essa licença que a gente não obteve, nós tivemos também essa notificação, né, essa notificação do não licenciamento, e logo... Foi um ato formal?
Não foi notificação. A gente, pela empresa que estava, não me recordo o nome da empresa agora, teve, né, esse problema e logo em seguida a SLP já nos chamou para uma arbitragem. O nosso procedimento seria realmente, diante dessa informação, foi uma informação que nós tivemos, o nosso entendimento seria citar a cláusula 9, né, do contrato, que ao invés de nós irmos diretamente para uma arbitragem, nós fizéssemos uma mediação, justamente para repactuar esse contrato, a Sertões Veredas que nos notificou, que nos informou. Para a gente poder repactuar isso, para repactuar exatamente esse prazo, justamente para nós entrarmos com essa medida, mas nós fomos surpreendidos já pela SLP, nos notificando da arbitragem. Nós tentamos essa mediação, citando a cláusula 9 do contrato, para que nós sentássemos e conversássemos justamente sobre esse licenciamento. Mas que nós não estamos em atraso, nós não estamos em mora, né, como foi dito por eles. Há realmente especulações, né, sobre a mora, sobre a gente não ter condições, né, de assumir com isso. É interesse da requerida, eu acredito que seja interesse também da requerente, que a gente quer realmente repactuar esse contrato, que a gente fizesse isso numa mediação, porque realmente trazer para a arbitragem gera um custo muito alto para a empresa, né? Por isso que nós... Alto quanto, doutora? Isso influencia... Não, isso influencia... Não, algo que eu falo no sentido de influenciar, de realmente impactar no orçamento. Então, daí a justificativa do parcelamento? Daí a justificativa do parcelamento. Então, Algo no sentido de criar um custo desnecessário para o nosso fluxo de caixa, né? Nesse momento, a gente não tinha como premissa obter esse gasto. Isso vai impactar no fluxo de caixa? Vai impactar no fluxo de caixa. Pedir um parcelamento da arbitragem simplesmente pelo fato de estar vindo um gasto imprevisto no meu fluxo de caixa. Então, eu preciso pegar e readequar esse custo. Mas esse contrato, o valor dele não é muito alto? Vocês já não deveriam, né, ter se programado? Nós nos programamos, inclusive nós apresentamos documentações a eles das garantias. A gente teve uma fase de due diligence, do qual foi avaliado todas as garantias, todos os requisitos financeiros deste contrato, né? Ambas as partes concordaram com a assinatura deste contrato de compra e venda, né? Então... Qual é, então, o real motivo desse parcelamento das funções da arbitragem? O motivo é justamente isso, é um gasto que a gente não havia previsto. Então, eu tenho que readequar isso ao fluxo de caixa. A B3P tem que readequar qualquer custo que aparecer agora dentro do fluxo de caixa. Agora, isso também não vem a impedir a execução do contrato, uma vez que nós, dentro do processo lá que a gente mostrou para eles que a gente tinha probabilidade de ganho, efetiva probabilidade de ganho, né? Um processo julgado e transitado pelo Superior Tribunal Federal, foi pedido por parte deles, só questionaram a questão da modulação que foi suscitada pela PGFN, né? Só que, em contraposto a isto, nós tivemos o financiamento pela empresa Leste. Então não significa falta, né, de... Não significa, porque a gente teve um aporte, inclusive, para esse processo, para participar dessa arbitragem. Só que eu preciso readequar o meu fluxo. E é comum ser feito esse tipo de... Sim, hoje a gente tem isso amplamente possível no direito brasileiro, lá dentro do processo arbitral, dentro do processo internacional também da arbitragem e do financiamento de processos arbitrários. doutor, eu começo a entender a preocupação deles com os seus argumentos, com a manifestação de vocês. Porque o argumento deles é que vocês estão apresentando sinais de que tem fragilidade financeira. É uma obra de mais de 100 milhões de reais, no qual 500 mil, poucos milhares de reais impactam o fluxo de caixa de vocês. Que vocês, apesar de afirmarem que não estão em atraso, ainda não tomaram nenhuma providência de início das obras. Pelo menos não do ponto de vista objetivo. Não foi feito ainda
nada relativo à terraplanagem. No ponto de vista de licença, não foi tomada nenhum tipo de providência formal. Será que isso tudo realmente não é só para poder esconder uma cortina de fumaça aí, que é falta de recursos financeiros? Olha, acreditamos que não, porque o processo de terraplanagem, ele está com um pouco de atraso, né? Mas a gente está, volto a falar, a gente estava aguardando o licenciamento ambiental de forma que pudéssemos iniciar a terraplanagem. A gente não pode startar um processo sem ter esse licenciamento, porque aí o risco do contrato seria muito grande para ambas as partes. Então, eu me perdi. Foi feito Foi o Conselho Municipal que nos deu. Foi feito e ele não tinha dado a resposta, e foi dada a resposta informal. Vocês querem dizer? Outra, eu queria mais uma pergunta. Os senhores mencionaram que esse procedimento arbitral foi financiado pela Leste. Ele foi financiado pela Leste? Sim. Tem certeza? Sim. Sim, a gente apresenta, inclusive, os valores lá de acho que, se não me engano, são 10 milhões que estão nos autos. Esse contrato firmado com a Leste foi um contrato, só pelo que eu entendi no processo, e eu, por favor, me corrija se eu estiver errado, foi um processo no qual a Leste libera verbas para vários processos, lista quais são esses processos, e esse que nós estamos emitindo não está incluído na lista. A impressão que eu tenho é que não houve financiamento desse processo. Deste processo específico que você está falando. Isso, desse, foi o que eu perguntei. Ah, tá. Não, então, desculpa. Ela financiou vários processos que a gente tem também, né? E se eu não me engano, realmente tem um documento dos autos aqui que lista lá os processos que são e acho que não está incluso esse processo nosso, né? Mas, como complementar a isso, nós temos no questionamento da parte com relação a não ganharmos o valor do processo, né? A questão de um escritório aqui de grande renome que a gente pegou o parecer, estava aguardando o parecer dele e que a possibilidade de perda deste processo é muito pequena. Então, a gente tem isso garantido praticamente com o que a gente garantiu no início do processo ser vencido, da gente ter um aporte financeiro muito grande, continua válido. Isso você se refere à parte tributária do parecer da Isabel Dersa e do Sacha Camões. Isso. Assim, a requerente também, ela invoca, né, a Bacamaso no polo ativo, né? A gente, como já, né, como os próprios árbitros já falaram aqui, a Bacamaso ela não tem legitimidade para o polo ativo, o polo passivo, primeiramente porque um dos pontos principais para a arbitragem é que haja a manifestação da vontade das partes. E neste caso, a Bacamaso, como os próprios árbitros aqui já falaram, ela participou somente na fase, ela não participou na fase de negociação, não consta ela nos contratos, somente na due diligence, né? Para poder auxiliar a requerida na averiguação do contrato. Teve apenas um e-mail, né? Pode colocar no e-mail. Coloca o e-mail, por favor. Consta apenas um e-mail, a BP3, né, mandando para a SPL, que acaba de receber a lista de documentos necessários, por favor, passe. A SLP, a requerente, confirmando, né, os anexos. Pode passar. E aí, esse momento que a Bacamaso se pronuncia, que ela fala que a declaração de imposto né, está nos autos também, e somente nesse momento, somente na verificação mesmo da documentação. A partir daí, a negociação ela foi feita toda pela requerente e pela requerida, ou seja, ela não é parte da negociação. Tá. Vocês têm aí outros e-mails mais para frente ou não? Ali não trouxe, mas está nos autos. Tá, Está não, nos eu sei, processos. então se vocês querem. Não, passe só mais um. Não, aí eu fiquei só na... Só para clarear o que a colega falou aqui, no dia 9 de 2 de 2017, da B3P para a SLP, com cópia para a Bacamaso,
O assunto foi a finalização da due diligência sem restrições ao negócio. E lá do 1 do 3, tem outro e-mail da B3P para SLP, com o assunto contrato de compra e venda, do qual a gente não encaminha mais para a Bacamaros. Ou seja, quando se inicia a fase contratual e negociar o contrato, eu não incluo mais a Bacamaros, porque a Bacamaros simplesmente estava auxiliando nas fases iniciais do processo. E, só para finalizar aqui, lá em 15 de 3 de 2017, da SLP para a B3P, Bacamaros, o assunto aceite final e agendamento da assinatura do contrato. Sem também estar a Bacamaros. Só que a gente cita no corpo do e-mail que estamos encaminhando o contrato para corrijam o entendimento, auxílio jurídico do corpo da Bacamaros. Por que esse auxílio jurídico? Porque como ele participou lá da fase da due diligence, onde ele viu as questões financeiras e tal, nada mais justo do que a gente, antes de fechar o contrato todo, que eles verifiquem se essas condições foram atendidas ou não. Doutor, lê esse e-mail inteiro, por gentileza. Pode interromper o tempo aí, mais tempo, por favor, por gentileza. Se necessário, a gente complementa. Inclusive, já chegamos no mês, esgotamos o tempo. Vocês vão precisar? Sim, uns 3 minutos, 5 minutos suficiente. Como foi concedido a eles 26 minutos, esse vai ser o mesmo prazo concedido a vocês. Ok. Esse é o do dia 15? Eu quero o do dia 15. Esse mês do dia 17. É 17 do 3, né? 15, não é? 17 de março. De março de 2017. Assunto Vila Rica, Potássio S.A., contrato de compra e venda. Pelo menos foi esse e-mail que o senhor começou a citar para mim, não foi? Acredito que sim, deixa eu ver aqui. Dá uns e-mails lá na data de 15, que eu acho que. De março. Ele tá na página, ele começa na página 16 e termina na página 17. O quê? 16, 17. Não, de 17 de março de enviado no 2017. sexta-feira, 17 de março de 2017, às 16h54. Isso. O senhor falou que auxiliou. Eu gostaria que o senhor lesse para mim, a partir ali, essa frase inteira. Já repassamos os termos da transação ao jurídico Bacamaros, que nos auxilia nessa transação, para que prepare o instrumento contratual e encaminhe o escritório pela SLP indicado. para que nos auxilie, para que preparem o instrumento. Então, na verdade, o auxílio aí ele vai muito mais além do que só um auxílio. Você quer que o jurídico da Bacamasso elabore efetivamente. Isso, se o jurídico da Bacamasso está elaborando, ele não está participando efetivamente da elaboração do contrato, do documento que vai ser necessário, isso não seria uma participação? Não, mas olha só, a gente enviou por documento os termos da transação, peraí, só um minutinho.
já repassamos os termos, o contrato. O contrato já está finalizado, os termos estão definidos pela B3P. A que a gente quer ali é só um auxílio se aquilo que a gente está colocando, tratando, está dentro das negociações que foram feitas, inclusive lá na due diligence. Tá, vamos separar em duas coisas. Uma são os termos, uma é a negociação propriamente dita, a outra é o instrumento de contrato. O que está sendo negociado é uma coisa, o instrumento é outra. Pelo que eu estou entendendo você vai encaminhar para o jurídico de uma empresa que pertence ao seu grupo para poder elaborar o contrato de acordo com os termos que vocês negociaram. Não, ela é sócia majoritária do controlador do grupo lá, né? Então, ela não é grupo econômico, ela não faz parte do... Como é que é o outro do termo aí? Além do grupo econômico? Ela não é isso, não. Ela não é grupo econômico que faz parte do nosso contrato. Ela é simplesmente uma controladora. Ela participou, foi chamada pelo conhecimento lá no início para ajudar na fase de investigação, de contábil, financeira e tudo, mas e no final, para que se verifique isso dentro dos termos contratuais, ela foi chamada novamente a auxiliar. Tá? Aí também a gente não pode, eu não posso aqui também falar pela redação da pessoa que escreveu aqui, mas o fato real é que foi enviado o contrato. Desculpa, a pessoa que pediu esse... O senhor Jamil, o B3P, o diretor da nossa empresa, né? Assim, mas assim, o que eu quis dizer é que a redação dele pode ter ficado obscura, subjetiva, né? Mas o que foi de fato enviado foi o contrato para que fizesse uma avaliação final. Podemos concluir ou vocês querem bater mais nesse tópico? Pode concluir. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Não? Bom, então sobre esse ponto... Ninguém quer apanhar mais. Bom, sobre esse ponto de incluir a Bacamaso ainda como parte requerida, eu queria expor e concluir da seguinte forma. A arbitragem, ela tem por procedimento a premissa de que a convenção entre as partes é que vale, a regra geral é que só o que está convencionado entre as partes é o que vale. Tem aquela relação dos contratos, como é que fala? Tá lá. Então, o contrato só produz efeito entre as partes contratantes, princípio da relatividade dos contratos. E a cláusula da arbitration deve ser celebrada por escrito e a arbitragem repousa no consentimento das partes. Então, a Bacamaso, ela não é parte deste contrato, jamais foi parte deste contrato. Ela simplesmente, como sócia de parte das ações da B3P, auxiliou na auxiliou na revisão final do contrato e lá no início na due diligence. E nas nossas alegações de defesa iniciais e por escrito, lá consta toda a fundamentação jurídica internacional, como Camboal, vários outros apontamentos que vão levar vocês ao entendimento de que ela realmente não é parte e não deve ser chamada a composição da arbitragem. Ok, encerrou o tempo de você. Obrigado.